que acha? Galera, vamos falar agora sobre um assunto que eu comentei ontem no Chupim, sobre eleições 2026. Flávio Bolsonaro ou Lula, ou Lula ou Flávio Bolsonaro? Me diz aí, em quem você vai votar esse ano? Em quem você vai votar esse ano? Me diga. E ontem lá no Chupim, eu comentei, eu estava escutando, né, nos bastidores da política, certo? Como eu já disse para vocês, eu tenho muitos amigos, né, dentro ali de políticos, deputados estaduais, vereadores, deputados federais, senadores. Tenho muitos amigos dentro da política. E eu falei ontem lá no Chupim que eu não acredito que Luiz Inácio Lula da Silva irá se candidatar à presidência esse ano. O que que você acha? Você acha que vai? Eu acho que não. Primeiro que todas as pesquisas, muito tempo antes das eleições, já estão dando aí um empate técnico. Algumas até a vitória do Flávio Bolsonaro, outras uma pequena vantagem do Lula, mas, resumindo, está tudo no empate técnico e no segundo turno a maioria destas pesquisas estão dando Flávio Bolsonaro como novo presidente do Brasil. E ontem eu falei: "Gente, olha, Flávio Bolsonaro", aqui, essa é a minha opinião, tá? A minha opinião. Flávio Bolsonaro não seria o meu candidato ideal. Flávio Bolsonaro, para mim, o candidato ideal para mim seria Jair Messias Bolsonaro. Mas, entre votar no Lula e no Flávio Bolsonaro, certo? Eu vou votar qualquer outro que não seja o Lula. Eu vou votar em qualquer um que não seja o Lula. Ah, o sistema vai derrubar o Flávio Bolsonaro. Sim, é muito possível que isso aconteça. Pode ser que os caras vão tentar, de todos os jeitos, derrubar o Flávio Bolsonaro. Mas independente, gente, que eles derrubem Flávio Bolsonaro, o Lula ele não vai se candidatar, né, a decadência do Lula, né, a insatisfação do povo brasileiro com o Lula é gigantesca. E a tendência está crescendo a cada dia. Ninguém mais aguenta o Lula. Ninguém mais aguenta esse governo deste ladrão condenado nas 3 instâncias, julgado por 10 juízes diferentes. Foi Petrolão, foi Mensalão, escândalo do Banco Master, INSS, todo governo deste verme, deste parasita, deste líder de quadrilha chamado Luiz Inácio Lula da Silva, toda vez tem um mega escândalo. Vocês já repararam? Toda vez. Vocês já repararam isso? Né? Agora, por falta de um escândalo, foram 2, né? INSS e Banco Master, o maior escândalo financeiro do sistema financeiro brasileiro da história do Brasil. E muita gente envolvida. Muita gente envolvida. Falei lá ontem também, né? Muita gente envolvida. Gente de esquerda, gente do centro, gente da direita. Tem todo mundo envolvido. Que é dinheiro pra caramba, gente. Dinheiro pra caramba. Eu estava vendo ontem, o cara, esse tal desse Daniel Vorcaro, o cara gastou 1 bilhão de reais só em festa e mulheres. Só em festa e mulheres, entendeu? E o cara, esse povo sabe que vai ser o último mandato deles, né? O Lula sabe que vai ser o último mandato. Primeiro que ele tá velho, né?
velho, caquético, tá zoado da cabeça. Ele o negócio dele é roubar. É roubar e mandar a quadrilha dele roubar e ferrar o Brasil. Eu falo aqui desde o começo do governo Lula. O Lula, como ele ganhou por um pouquinho, né, todo mundo, a maioria do povo brasileiro que votou, né, no Bolsonaro não acredita que ele tenha ganho, né, foi o quê? Menos foi 1%, né, depois você vê para mim, Aline, que eu gosto de dar a notícia certinha. Qual foi a diferença na eleição do Lula para o Bolsonaro em porcentagem? Acho que foi 1%, alguma coisa assim, o povo brasileiro não acredita nisso, né, até afinal, né, um cara que foi, como eu já disse, né, condenado em 3 instâncias, julgado por mais de 10 juízes diferentes, foi descondenado, foi descondenado, retirado de dentro da cadeia para concorrer, porque não tinha ninguém. Hã? 1,8% foi a diferença de Lula para o Bolsonaro, 1,8%. E esse 1,8%, né, fizeram questão de jogar nas costas do povo nordestino, né, jogaram nas costas do povo nordestino, né, o Lula ganhou, e o povo nordestino hoje, até hoje, está sendo bagunçado, está sendo zoado, né, está sendo mesmo, o pessoal não está mais respeitando o povo nordestino, o resto do Brasil está com raiva do povo nordestino, a verdade é essa, né, está com raiva, mas eu sou de família de mãe, minha mãe é nordestina, é da Bahia, né, e eu adoro Alagoas, eu vou muito para Alagoas, adoro Fortaleza, né, e eu vou muito para lá. E gente, diferente do que todo mundo diz, eu só vejo por lá bolsonarista, eu não sei da onde que falam, que foi, né, o Nordeste, o povo baiano que deu a vitória para o Lula, sinceramente. Tá? Sinceramente. O Lula, ele veio nesse terceiro mandato com raiva do Brasil e do povo brasileiro, porque se não fosse as maracutaias, ele não teria sido eleito. E ele veio com a intenção de: "Ó, vou empurrar no Brasil, vou acabar com o Brasil, eu vou acabar com o povo brasileiro". Eu vou deixar o povo brasileiro na miséria, a classe média que ele tanto odeia, né, porque a classe média, gente, tem a classe média A, B e C, né, a classe média A, B e C. E ele odeia a classe média, ele já declarou isso várias vezes, que ele tem ódio da classe média, a classe média tem que acabar, porque a classe média, felizmente, é a que move o Brasil, é a que move o Brasil. Você concorda comigo, Aline? Move o Brasil, a ABC. E também tem mais inteligência, tá? A B e a C, tá? Não é isso, Aline? É, eu acho que a classe média ela Vem é aqui. locomotiva, porque na verdade, o que que acontece? A classe média é a locomotiva, é a que trabalha. Ela tem o que perder, porque a classe média tem um Exatamente, pouquinho lá, mas ela tem então o que perder. Então ela tem que manter aquilo que tem, mesmo não sendo muito como os ricos, certo? O exatamente, rico não tá nem aí. E o pobre também, ele já não tem nada, então dane-se. Então quem exatamente, mantém e quem se preocupa com o pouco que tem é a classe média. Então ela tem medo exatamente. de perder o pouco que tem, É, entende? exatamente, é isso aí, Aline. E aí, ontem eu falei que eu achava ontem no Chupim, eu falei que eu achava que o Lula não vai disputar a eleição. Né, porque ele já viu que ele tem grandes, gigantescas chances de perder. E ele é tão vagabundo, ele é tão sem vergonha, ele é tão arrogante, tão prepotente, que ele não quer passar essa vergonha, né. E aqui olha só que coisa, ontem saiu essa matéria aqui da CNN, tá. Olha só isso. Cadê? Espera, deixa eu voltar, apertei errado, perdoe-me. Só um minutinho, cadê? Vamos lá.
Já começo reforçando aqui que é para deixar registrado. Hoje é 11 de março de 2026 e pode parecer uma loucura, mas o entorno próximo de Flávio Bolsonaro e gente graúda da pré-campanha dele já trabalha com a possibilidade de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desistir da sua própria candidatura à reeleição, depender das pesquisas de opinião, ali como estiverem os resultados em junho, julho. Claro que isso é bastante improvável, já que Lula é competitivo, sabe fazer campanha, tem a máquina do governo na mão e a caneta com dinheiro, e ainda tem muito tempo até outubro, quando acontece a eleição. Mas a disparada nas pesquisas eleitorais de Flávio Bolsonaro está surpreendendo ele mesmo, a turma dele, o entorno dele. Eles apostam que a situação, embora Lula tenha uma série de vantagens por ser um incumbente, o atual presidente, portanto, eles apostam em cenários bastante daquela tempestade perfeita. Apostam que a guerra no Oriente Médio, por exemplo, vai impactar a inflação aqui no Brasil. E aí, quando mexe no bolso da população, azeda ainda mais o clima na sociedade. E, afim e ao cabo, a culpa acaba sendo do governo. O mesmo vale para a crise do Banco Master, para a crise do INSS, vai criando aquele caldo negativo, aquela sensação de que a vida não está muito boa. A avaliação da turma de Flávio Bolsonaro é que Lula não vai correr o menor risco de perder a eleição. Por isso, eles avaliam que se a aprovação do governo não estiver boa e Flávio vier aparecendo constantemente à frente nas pesquisas, Lula não sai, não disputa, porque não pode correr o risco de sair para perder. E mais, isso tudo eu estou falando do ponto de vista da campanha de Flávio, dos aliados de Flávio, que o presidente Lula poderia alegar cansaço, poderia alegar alguma questão de saúde, embora ele esteja muito bem de saúde no momento, ou qualquer outra coisa, e indicar alguma pessoa para colocar no seu lugar. Aí, obviamente, fui conversar com fontes do governo que disseram que, imagina, não há a menor possibilidade dessa desistência acontecer. O presidente Lula é, sim, candidato à reeleição. E essas pesquisas são, segundo me disseram, uma fotografia de momento. Ainda tem muita entrega para o governo fazer, muita água para rolar. E já começo reforçando. Bom, a desaprovação do governo Lula cresce a cada dia, né. Os escândalos que são aí um atrás do outro, né, qual será o próximo escândalo? A gente já vai ficar sabendo, né. Ontem, não sei se vocês viram, nós teremos aí 15 dias de combustível, tá, de óleo diesel no mercado, tá. Se não tiver diesel daqui a 15 dias, acabou, os caminhoneiros vão ser obrigados a parar, né, pelo menos vão parar sem combustível, né, já deviam ter parado, né, que esses caminhoneiros também não ajudam em bosta nenhuma. A verdade é essa, né, nem eles, nem outras máquinas que poderiam ajudar a tirar o PT, o Lula e sua quadrilha de circulação. Não é não? Ou a desaprovação do governo Lula só cresce, cresce, cresce a cada dia, como a jornalista disse aqui, né, devido aos escândalos, é Banco Master que vai mostrar, né, aí o Alexandre de Moraes pode ser preso junto com o Toffoli, e o filho do Lula também está envolvido. Que engraçado, né, gente? Petista é um bicho burro, né? Petista é realmente difícil de você conversar. Aí tá lá a nora, a ex-nora do cara, o filho do cara envolvido em mesadas milionárias, em 19 milhões, ele movimentou 19 milhões, o Lulinha, em 4 anos. Ontem foi bloqueado 560 milhões lá do irmão do Lula. E ninguém sabia, o Lula não sabe, o Lula não sabia. O Lula não sabia que o filho dele estava envolvido com coisa errada. O Lula não sabia que o irmão dele estava envolvido com coisa errada. O Lula não. De nada. Gente, pelo amor de Deus, isso aí não é nem jumento, porque o jumento ele trabalha,
Eu fico brabo, às vezes, quando comparam, né, os petistas com jumentos e mulas, porque os jumentos e as mulas, eles trabalham e são inteligentes, então não compare. Compare com uma porta, compare com um cocô seco, entendeu? É isso, entendeu? Não é não, Aline? É, um cocô seco, seco, né, porque o cocô ainda molhadinho, acho que dá para usar de adubo. O cocô seco não dá para fazer bosta nenhuma, literalmente, a não ser pegar e jogar na privada. Isso é um eleitor do PT, é uma bosta seca. Então não dá para conversar, certo? A tendência é né, o governo cair mais e mais aí, né, no descontentamento do povo brasileiro. Mas vamos aguardar, né, o pessoal já deve estar falando: "Ai, Rafael", realmente a jornalista tem razão, ele tem a máquina por trás dele. Só que, né, os operários, né, da máquina do governo, as pessoas que descondenaram ele da última vez, estão caindo. E até as eleições vão cair muitos e muitos outros operadores que tornaram, né, o presidente Lula descondenado e fizeram o presidente Lula ser presidente do Brasil. E vai ter muita gente por trás, muitos outros países por trás, né, dessas eleições, protegendo as nossas próximas eleições. Países como Israel, né, Estados Unidos, né, o negócio não vai ser tão bagaceira como foi a nossa última eleição, né. E eu, como sempre, como todo bom brasileiro, eu espero o melhor para o meu país e para o meu povo, né, diferentemente dessa quadrilha, né, essa quadrilha do mal, de bandidos criminosos, né, inescrupulosos, que é o PT e os seus aliados, né. Vamos orar, né, e vamos votar de forma consciente. A única coisa que não dá mais é Lula na presidência da república. E vou encerrar esse assunto com chave de ouro, tá. Com chave de ouro eu vou encerrar esse assunto. O Lula, ele nunca mais vai se candidatar a bosta nenhuma. E assim, o Lula se aposentando na política, acabou o PT. O PT vai acabar. E todos os partidos de esquerda, em sua maioria, vão acabar também. Acabou o demônio que eles tanto idolatram. Um demônio, um ladrão sem vergonha, que é essa bosta desse presidente que faz isso tudo junto com essa desgraçada dessa primeira-dama, que dá tapa na nossa cara todo dia, certo? Enche a gente de imposto. Gente, estão ressuscitando os vídeos do Bolsonaro. Aí que você fica com mais raiva ainda de petista, de Lula, dessa corja toda. Entendeu? Quando você vê os vídeos do Bolsonaro, meio da pandemia, com álcool, gasolina, 2 e pouco, 3 e pouco, né, preço das coisas, tudo. E os escândalos, outro dia eu recebi um negócio muito interessante, os escândalos do Bolsonaro e os escândalos do presidente Lula. Chega a ser uma piada. Né, mas temos essa expectativa, né, o voto está na minha mão, está na sua mão, e temos certeza que outros países não vão deixar acontecer o que aconteceu na eleição passada. Vai ter muita gente de olho, e não é só de olho não, é de olho tecnologicamente, tá bom? E pode deixar, viu, povo nordestino, não deixem cair essa próxima eleição na conta de vocês. Sabe por quê? Porque eu já vi hoje aqui, eu vi até uma matéria da CNN dizendo, né,
que a aprovação do presidente Lula está crescendo no Nordeste. Eles estão querendo jogar a bucha para o Nordeste de novo, mas isso não vai acontecer não, tá bom? Não vão jogar, né, essa mala de merda nas costas do povo nordestino de novo, né? Vamos votar por um Brasil melhor. Tudo menos Lula, ele não, tá bom? E vamos que vamos, já falamos demais.